Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal CLOI, uma transposição de suporte do impresso para o audiovisual. O nosso convidado de hoje é o poeta Eliaquim Ferreira Oliveira. Os textos de Eliaquim são pequenas peças lapidadas, signos ajustados à linguagem do fazer poético. Muitos de seus poemas têm influência cabralina. O poeta amola cada palavra, que na construção do verso preciso evidencia a sobra e não o edifício. Um outro, no entanto, esférico arquiteto, a bola empurrando, empurra o próprio teto. É como se casa de quitina procurasse outra casa no eito e passasse a vida rolando, um teto suspenso no esterco. Então, a matéria da casa, achada no chão roçado, fosse feita pau a pique, sobra de solo arrendado. Mas como é típico de bicho, o teto é contra o quadrado. Se para o homem tudo é reto, para o bicho arredondado. Faz assim, sendo ninho, buraco, sempre uma curva que é cerco. O do besouro, portanto, se é teto, é também bola de esterco. De sua obra poética, destacamos os livros Polióptico, de 2019, e Canteiro de Obras, de 2020. E agora com vocês, as palavras de Eliaquim. Eu fico contente de estar aqui no canal CLOI. Agradeço pela oportunidade. A primeira pergunta que vocês me fizeram é uma das mais difíceis, que é quem é Eliaquim Figueira Oliveira? Eu mesmo não sei. No entanto, posso lhes assegurar que estou em busca de descobrir quem é Eliaquim Figueira Oliveira. Para a pauta que vocês me colocaram, acredito que ajuda a afirmar simplesmente que Eliaquim Figueira Oliveira é um escritor. Como sendo um escritor, é alguém que procura fazer uso das palavras de tal modo que possa inventar o mundo. Eu não acredito que as palavras sejam simplesmente uma representação da realidade, mas são, do meu ponto de vista, e sobretudo, quando o escritor as ordena, as manufatura,
um meio de construção da própria realidade. Nesse sentido que Flaubert se punha a chorar sobre o papel após reescrever mais de 30 vezes o que tinha escrito, como se o mundo dele estivesse sendo posto em questão, como se a própria construção de sua realidade estivesse sendo minada pela dificuldade de encontrar a palavra, a ordem da palavra, o uso adequado da palavra para poder construir aquela realidade. Então, acredito que seja essa uma boa resposta para quem é Eliakim Ferreira Oliveira. A minha ideia de poesia é que a poesia não se reduz ao discurso. A poesia é um trabalho com o signo. E o signo, fazendo eco à resposta à primeira questão, não é simplesmente uma representação da realidade, mas é ele mesmo um objeto. Esse signo verbal é um objeto trabalhado pelo poeta. O poeta não só escreve um poema, como também é responsável, do meu ponto de vista, por encontrar formas novas de expressão e comunicação através do objeto que é o signo. Um poema é uma coisa. E o poeta tem por função o trabalho com esta coisa de tal modo a encontrar nela outras maneiras de apresentá-la, de expô-la. Exposição é uma boa palavra, porque coloca esta ideia de colocar diante do leitor. O poeta expõe uma coisa para o leitor. Então eu acredito que, nesse sentido, é muito importante o caráter experimental da poesia. E essa necessidade de encontrar meios de comunicação e expressão, de manufaturar esta coisa que é o signo, de moldá-lo. E nesse sentido me coloco numa tradição que pode dizer uma tradição experimental, com alguma familiaridade com João Cabral e a poesia praxis, como me disse a Viviana Bose, que leu o Polióptico e o Canteiro de Obras, e concordo com ela. Também me disse isso o Alcides Vilaça. Dada a resposta que eu listei à questão anterior, que diz respeito ao caráter experimental da poesia na fatura de uma coisa, que é o poema, uma coisa constituída de coisas, signos, objetos, e que não é só representação da realidade, mas expressão, exposição de uma nova coisa na ordem das coisas. Então, há um caráter inventor no fazer poético, e na medida em que eu me coloco a tarefa de criar uma poesia que possa ser nova e, portanto, experimental, quer dizer, por mais difícil que seja, é preciso fazer algo que João Cabral, que Mário Chamy, que os concretos, que Drummond, que Goethe não tenham feito. É muito possível que fracassemos nisso, no entanto, é preciso colocar esta errância como tarefa. Não basta ser um vagabundo distraído. É preciso algum tipo de disciplina. Não acredito em espontaneidade em poesia e acho que a espontaneidade não ajudaria a trabalhar este caráter novidadeiro do fazer poético. Portanto, eu sou pelo operário meticuloso. Aliás, operário é algo que tem muito a ver com o Canteiro de Obras, meu segundo livro.
questão bastante difícil. No livro 1 da Metafísica, Aristóteles afirma que o sentimento que move o filósofos é o mesmo que move o Philomitos. Philomitos é o amigo do mito. Mito em grego, o que é? Palavra. Philomitos é o poeta. O sentimento era, em grego, taumachen, isto é, espanto ou maravilhamento. Eu acredito que sim, que a relação, a base do fazer poético e do fazer filosófico é uma certa relação com o mundo. Uma relação de desconfiança, de espanto, de desvelamento. O mundo, de certa maneira, começa a se tornar estranho para o sujeito. No entanto, a filosofia tem a ver com o conceito. A filosofia tem que se haver com o conceito. E o conceito tem um caráter muito peculiar. É difícil defini-lo, mas se pode dizer que o conceito procura aprender uma certa ordem na multiplicidade das coisas. O mundo é múltiplo. O conceito procura encontrar a ordem dessa multiplicidade e, portanto, é universal. A poesia, no entanto, tem a ver com a palavra, como eu disse, com o signo e com a exposição. E a exposição depende de um suporte sensível. Esse suporte sensível existe na poesia na medida em que a poesia é escrita, é falada. No entanto, isso não faz parte do caráter essencial da filosofia, mas faz parte do caráter essencial da poesia, lidar com imagem, com som. Isso aproxima do particular e a distancia do caráter universal da filosofia. Então, quando é que a filosofia se torna a poesia? É difícil que ela se torne, mas ela poderá tornar-se em vez de simplesmente ordenar a multiplicidade do mundo, contribuir para esta multiplicidade, que é o que faz a poesia. É uma nova coisa na ordem das coisas. Vocês me pedem para ler um inédito. Eu tenho trabalhado um livro de poesia com uma amiga chamada Viviane Carnizello, e que são as disputações poéticas. Nós estamos disputando a maneira medieval, como faziam os filósofos medievais, mas de um ponto de vista poético, a partir da poesia. É nesse sentido que nasceu este poema que eu vou ler, cujo título é Reflexões sobre a Cifose. Sentar, profissão antiga, pôr-se assim de cócoras, roçando o encosto, índio ou ariga, sob velha profissão, desconhecida. Curvando o que se curva, encostando onde esquiva, pensam saber sem saber, equilibrar-se como ripa. Perguntam, meio incautos, não é pura e simplesmente a bunda pôr de assalto sobre um assento, sem que fique doendo, torto ou de mau jeito? Sentar é grande feito. Pense, abundar um banco, cadeira ou qualquer assento, preencher o redondo com músculo que se dobra e se endurece contrafeito. Nisso de preencher, ainda apertada e redonda, suster uma ripa teimosa que, meio torta, recusa o reto, sim, e o afronta. Tensionada e marrenta, ao redondo se acorcove, em vez de ir para cima, redunda e ficar torta, imitando onda que colina, parábola estrábica, e não se acertando.